meus amigos, tudo bem? Como vão todos vocês? Mais uma vez, Fernando Chaves, trazendo os cumprimentos. Hoje a gente fala do bloco 3 em liderança nas empresas familiares, né? Meus amigos, minhas amigas, a partir deste momento, esse cuidado que as empresas familiares, né, são aconselhadas a não levar a conversa do domingo, né, para a reunião da segunda-feira, né? E aí, como é que ficam alguns líderes dessas empresas familiares, cuja cultura é muito arraigada, né, como a gente já citou, né, inúmeras vezes, já discutiu sobre isso? E de que maneira ficam alguns líderes contratados, né, no mercado? Líder da logística, gestor de logística, o gestor da produção, eu, o diretor de marketing, depois passei para treinamentos corporativos, desenvolvimento de líderes, fiz um baita de um curso de coaching, especialização muito forte nisso, planejamento estratégico, fui vivenciar minha vida na gestão organizacional. Comecei por essa, que eu trabalhei, depois fiz uma consultoria em outra. Então, veja que ficam esses líderes que começam a ser barrados, esses líderes, no afã de fazer alguma coisa, né? Eu estou pensando, o RH, por exemplo, contratado. Eu estou pensando em fazer um mapeamento de cultura para a gente pegar alguns gaps ou alguns pontos fracos, como queiram chamar, né, na estrutura das lideranças. Os colaboradores passam né, nessa empresa, nas duas que eu trabalhei, empresas familiares, as duas que eu trabalhei, quando fizeram um mapeamento de clima organizacional para adentrar na cultura e da cultura extrair os gaps de liderança, salário, etc., né? Comunicação, como ficou isso? Um pandemônio. Uma coisa tão complicada, né? E aí a coisa degringolava, né? O que é que era preciso se fazer? Baixar um pouco a bola ou não fazer. Um caso interessantíssimo que dá para a gente contar aqui, sem mensurar, né, sem nomear a empresa, nem localidade. Vocês vão me perdoar isso, porque é compliance, né? E a gente tem que segurar isso. E a gente tem que segurar os sigilos, né? Mas preparou-se, né? Eu, inclusive, preparei um baita, tá? Eu me aplaudi, preparei um baita de um formulário, né, pela internet, né, o Google Docs, né, em que me dava todos os gaps, né, construídos, diagnosticados, sobre cultura, descendo para lideranças. Nossa, foi. Olha, eu fiquei boquiaberto com o que a gente conseguiu fazer. Fizemos algumas entrevistas, diagnosticamos alguma coisa, eu disse para mim mesmo, vou botar isso no Google Docs, vou fazer um baita de um formulário de perguntas e vou entregar. Quando eu mostrei isso à direção geral, na verdade, pensava eu, e ao mostrar para o dono da empresa, esposa, alguns diretores da família, eu obtive de um só. E esse único, a gente sabia que o percentual participativo na cota da empresa não era tamanho. E aí, quando ele disse, puxa, Chaves, olha que maravilha, baita de um formulário, vamos. Não,
não vamos botar em prática. E eu fiquei, sabe? Eu fiquei feito o que eu estou fazendo agora, né, com o colaborador no nível terceiro, né, nível terceiro estágio, onde tem uma baita competência, mas o nível de comprometimento, por oscilar tanto, às vezes estraga a própria tarefa a ser feita. Eu fiquei tão desmotivado que eu parei quase uma semana para me reerguer. E isso é o estágio de colaboradores no nível 3. Chegamos aqui, né? O estágio 3 mostra alta competência nas tarefas que são desenvolvidas, mas esse colaborador peca um pouco no quadro da motivação, né? Aguerrido, enfrentar desafios pela cultura, alguns valores não seguidos, mas ele tem competência diferente do estilo 2, né? Que ele tem alguma competência. Alguma tarefa da função ele sabe, alguma tarefa da função ele não sabe. Precisa ainda do estilo 1, que é mentorar mais um pouco, procurar saber dele as agruras e incentivá-lo a fazer as tarefas. Esse 3 ele tem alta competência. O 3 e o 4, que a gente vai falar no próximo evento, o colaborador esboça alta competência, eu diria altíssima competência. Ele é o high performance da competência. Traz sugestões e tal. Quando ele está animado, motivado, comprometido em fazer o 3. Né? Quando ele está comprometido naquela fase do comprometimento alto, ele entrega resultados assim com barbaridade. O 4 não, né? O 4 ele tem tudo de bom, né? Que a gente vai falar depois. Mas esse 3 ele precisa, que a gente chama até do próprio estilo coaching, né? Do líder para os liderados, é entender o porquê dessa agrura tão oscilante, né? Altamente comprometido, daqui a pouco cai. Por que isso? Aí ele esboça o que é. Porque ele tem competência, ele diz, não, na verdade, seu Fernando, na verdade, fulano, Fernando, né? Eu estava, às vezes, até sabotadores externos à empresa, né? Externos ao próprio colaborador, família, às vezes sabota esse nível de compromisso com a empresa, com as tarefas a serem desempenhadas, sabota ele próprio por não entender o momento da empresa. Aí, puxa, ele quer botar em prática alguma coisa, mas a empresa não permite. Eu, no caso, né, já expliquei para vocês. Então, ele tem momentos, na vida todos nós temos esses momentos, né? Só que nós temos, aí vem o Daniel Goleman, e enfrentar um pouco de entender também de inteligência emocional para elevar essa maturidade. Puxa, eu estou aqui um pouco chateado com o quê? Por que que aconteceu isso, né? Bom, como é que eu refaço isso para melhorar? Ele tem competência, ele sabe onde é, ele sabe por quê, ou inclusive, de repente ele deixou de fazer uma tarefa. E essa tarefa que ele usou de uma procrastinação era uma tarefa talvez até importante para entregar naquele dia, ele deixou para o dia seguinte, em função de que ele sabe de tudo isso, mas precisa ainda que o coach faça um trabalho com ele para ele sair dessas amarras, levantar um pouco o moral dele. Essa colaboradora precisa que o coach, o líder, converse um pouco mais, experimente dele perguntas também, né? Faça para ele perguntas transformadoras, para que ele desenvolva a linha de raciocínio dele. Por que eu chegar e mentorar
com o colaborador competente, ele vai dizer, mas, puxa, por que isso, né? Não precisa esses ensinamentos, pô, ou seu fulano, dona fulano. Não precisa, eu tenho essa competência. Eu sei fazer isso. E por que que você não fez? Por que que você, né, destoou do acerto? O que é que está havendo? Conta para mim, porque competência você tem. E o que é que se passa? E ele começa, né, a trabalhar isso. Talvez tenha sido por isso, por isso, por isso. E como que você faria um plano para esse plano de ação para eliminar esse desvio que lhe deixou transtornado? Fala para a gente, fala para mim. Vamos botar aqui em pauta a mesa e a gente traçar um plano de atividade nisso. Como que nós vamos fazer? Fala para mim. É ele quem vai fazer o plano, não sou eu. Nós vamos trabalhar juntos. Eu estou com ele aqui, estou segurando, vamos nós. Essa é a linhagem do líder 3. Tratamento que a gente pode chamar, um tratamento consultivo nessa linha de raciocínio. Vamos trabalhar isso, gente? Um abraço, tudo de bom. Bye, bye. Obrigado mais uma vez. Tchau.